veneration for the second crucifixion of Jesus Christ. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. Nós cumprimentamos os irmãos nessa noite. We greet the brothers and sisters on the streaming Dizendo tonight. que Deus os abençoe. May God bless you. Como vocês sabem, todas as terças-feiras nós temos esse programa ao vivo aqui do Tabernáculo. As you all know, we have every Tuesday night this service on the streaming. O irmão Neville tem feito os últimos programas Brother Billy has done the e nós previous nós- services. nós temos recebido muitas cartas e telefonema de irmãos We que have- foram abençoados através do programa. We've received a lot of feedback on the people that were blessed, that are being blessed by the streaming. E o nosso objetivo é justamente, através da palavra, poder ajudar o povo de Deus. And our objective is, through the Word of God, to be able to somehow be of a help to the people of God. E nós interrompemos o trabalho do Neville nessa transmissão de hoje, So tonight, especially, we're going to do something different. We interrupted the sequence of the services. Ele está fazendo um trabalho especial sobre o livro do Apocalipse, as trombetas, Where we were coming along the subject of the trumpets, e verdadeiramente todos nós temos sido muito abençoados. and truly it has been a great blessing to all of us. Mas nesta terça-feira nós tivemos a oportunidade de ter dois amigos ministros. But in this Tuesday night, we have two special friends with us. E eu gostaria que, primeiramente, ele se apresentasse para os nossos telespectadores, nossos irmãos, And I would like começando for com o irmão. them to introduce themselves to the brothers and the sisters that are following us tonight. O seu nome, da onde veio. The name Cidade. and where they come from, a little about themselves. Yeah. Brother Ron, and you could start. God bless you. My Deus- name is Brother Ron Peterson. Deus abençoe cada um de vocês. I'm a Ah, pastor. Meu nome é Ron Peterson, eu sou um pastor. I pastor a church in Phoenix, Arizona. Eu sou pastor de uma igreja em Phoenix, no Arizona. The name of the church is Evening Light Fellowship. O nome da igreja é A Luz do Entardecer, companheirismo A Luz do Entardecer. We've been there now for over 20 years. Temos estado lá por mais de 20 anos. And we've been serving the Lord in this message since 1971. E temos servido ao Senhor nesta mensagem desde o ano de 1971. The Lord has allowed us to travel into many countries O Senhor tem nos agraciado de que viajássemos a muitos países and testify of this great gospel that God has sent in the end time. testificar deste grande evangelho que o Senhor tem nos dado, tem enviado nesta hora final. We got to meet you, Brother Maya, at the meetings 2007 up there in Cloverdale. Nós conhecemos o Senhor, irmão British Maia, Columbia. em 2007, lá naquela reunião, Testemunha 2007, no Canadá, na Colômbia Britânica. Amen. Por favor, irmão. My name is Brother Daniel Ferreira Fraijo. Meu nome é Daniel Ferreira Fraijo. We're assistant ministers with Brother Ron Eu sou Peterson, our pastor, ministro auxiliar na igreja do pastor Ron, there at the Tabernacle Evening Light Fellowship. lá na igreja Luz do Entardecer, companheirismo A Luz do Entardecer, em Phoenix. And we first come to the Lord in this message in 1974. E eu vim para esta mensagem no ano de 1974. And by His grace, we have continued. E pela graça dele, temos continuado até hoje. We also met Brother Maya for the first time in 2007. Nós também conhecemos o irmão Maia pela primeira vez em 2007. And then we met again in 2009. Depois eu encontrei ele de novo em 2009. So it's a great privilege for us once again here to be with Him Então é um grande privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez. and juntos. also to have met all the precious saints throughout Brazil and the places we've gone. E também ter conhecido os santos de Deus pelos lugares que nós temos passado aqui no Brasil.
So I just wish all the bride of Brazil, God bless you, Então eu desejo um Deus abençoe para toda a noiva do Brasil. and we've certainly enjoyed the spirit of the people and the friendliness. E com certeza nós apreciamos o espírito do povo, a gentileza e a amizade deles. Muito bem. Esses são os Very dois well. que vieram dos Estados Unidos. These are the two brothers that Eu came from the U.S. convidei o irmão Joglaí para participar conosco I também invited dessa, Brother Joe Blair to be with us dessa, tonight dessa too. oportunidade, at this já que opportunity. tem sido um companheiro também, He's tem been viajado Such a good friend, ao exterior. and he's been with us in some places abroad as well. E nós queremos também cumprimentar a igreja em Toledo, que está nos I would acompanhando. like to greet the church in Toledo in special that are streaming tonight as well. Hoje nós vamos ter um trabalho um pouco diferente. Tonight's going to be a little different. It's just Nós vamos ter uma conversa muito formal, a very informal conversation. ouvir with dos you. nossos irmãos, Just hear from them. são nossos convidados especiais They are special guests para estar conosco aqui. that they would be here with us. E ele vai nos contar algumas coisas que eu sei que será muito interessante para o And povo he's de going to be Deus. talking about some things that I know you're going to find very interesting. E como diz o irmão Brana, toda reunião precisamos ler as Escrituras. As the prophet said that we should always read the scriptures every time we gather. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de ler aos So- Colossenses, Before we continue, I'd like just to read the on Colossians Okay. chapter 3 capítulo 3, versículo 16. on the 16th verse. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. It says, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." Nós vamos ter uma oração, So we're going to have a mas prayer. antes de orarmos, And before we pray, eu quero comunicar aos irmãos que nos I'd assistem just like to tell you that our streaming tonight que hoje pela manhã nós tivemos uma notícia bastante triste. about the news we received this morning. Nós ficamos sabendo da partida da irmã Sheila, esposa do pastor Edgar Roscoe. Sad news we heard about the passing away of Sister Sheila. She was the wife of Brother Edgar Roscoe. E pelo tempo que nós a conhecemos, pela sua valentia ao lado do seu marido, And since the time we met her way back and being very brave along with então her husband. naturalmente nós como cristãos So temos um naturally, we sentimento as Christians, our feelings go towards them. de solidariedade, It's solidarity at this time, de amor para com os irmãos of love with the brethren ali na igreja dele, in their church a sua família and the family, que estão passando essa grande dor. where they're going through this great pain this time. Certamente em qualquer lar que isto acontece Certainly, in any home that this would take place, é uma grande ferida. it would be very painful. It would be a wound. Então a única coisa que podemos fazer So the é only dirigir thing uma we can do oração is just offer a prayer ao Senhor Jesus unto the Lord Jesus pelos seus familiares. for their loved ones. Querido Pai Celestial, Dear Heavenly Father, nós estamos agradecidos por esse dia em que estamos vivendo, we are very thankful for this day that we're living no meio de um mundo de tanto tumulto, de tantas or tragédias. in the midst of this world where there's so many tragedies. Ainda estamos de pé pela graça de But we're Deus still standing by the grace of God. e por essa mensagem que o Senhor nos tem enviado. And through this message that you have sent Ao us, saber, Pai, da partida da nossa irmã, and finding out about the passing away of the sister, os nossos sentimentos têm voltado até os seus familiares. our feelings go towards the Que, loved gran- ones. que grande perca desta mãe, What a great loss of a mother, desta esposa, a wife, desta amiga, and the friend. que com certeza tem sido para a It igreja surely e, was to the people there, to the e church, para os seus familiares. and to their loved ones. Nós oramos que o Senhor possa consolar os corações, We pray that you might comfort their hearts, muito especialmente do seu esposo, and very special the husband, na Father, idade como ele está. being at the age that he's at, Perder uma esposa losing a wife like that. certamente trará um grande sentimento Certainly it will bring him e feelings uma grande dor.
and a great pain. Só o Senhor pode fazer a diferença You're the only one that can make the difference para ele e sua família. for him and for his family. Lembrando também que o nosso profeta partiu em um acidente de carro. Remembering also that our own prophet, he died in a car accident. O Senhor levou ao lar, That's the way you took him home deixando a igreja. and leaving the church. E sabemos que não houve prejuízo pela sua partida. But knowing that there was no harm to the people that came after him, O Espírito Santo because the se Holy Ghost, encarregou he took charge de dar to continuidade give continuity àquilo que estava dentro dele. to that which was in him. Mas, Pai, nós oramos But Father, we e pray, sabemos que nesta dimensão because we know at this dimension sentimos dores e we saudades. feel pain and we miss our loved ones, E só terminará and it will only end quando a ressurreição vier. when the resurrection comes. E essa esperança nunca morra em nossos May this hope corações. never die in our hearts. Em nome de Jesus In the Cristo, name of Jesus nós Christ, pedimos por eles. we ask for them. Amém. Amen. Graças a Deus. Praise God. Eu, como disse o nosso irmão, As my brother was saying, nós tivemos um breve encontro no Canadá em 2007, we had a brief meeting in Canada in 2007. mas naquela ocasião havia mais de 30 países But representados at that ali. time, we had about 30 people, or 30 different nations that were gathered in there. Então não foi possível nós termos um contato mais pessoal So obviously, it was not possible for us to have a closer para contact conhecermos melhor um ao outro. to get to know one another better. Mas Deus nos deu essa oportunidade But God has granted us this opportunity de que eles viessem aqui. where you would be here with us. É a primeira vez que eles vêm em solo brasileiro. And it's the first time that they all come to to the country of Brazil. E temos procurado fazer com que eles se sintam bem-vindos no And we're nosso trying meio, to make them feel very welcome in our midst para que eles possam voltar à sua terra so that they might go back home e se lembrar de nós and still remember us e orar por nós. and pray for us. Então, o irmão Juan, ele, como ele disse, está na mensagem desde 71, So like Brother Ron said, he's been in the message since e 71. ele tem tido como alguns irmãos da América And he has, just like some other brothers from America, a oportunidade de conhecer vários ministros que conviveram com o irmão Branham. he's had the privilege to know a lot of the people that are from the time of Brother Branham, as he was telling us. E ele vive realmente numa região que foi muito frequentada pelo And profeta. also he lives right in the place where the prophet went there many times, as Eles we estão understand. aproximadamente a 2 horas de carro de Tucson, I believe you're about 2 hours from Tucson, aonde o irmão Branham tinha fixado sua where the última prophet, residência. he had established his residence. That's the place he lived. E nós, conversando com ele, são muito interessantes algumas experiências And que ele as we were teve. talking with him through the trip, he was telling us some very interesting things, Porque experiences. para nós na mensagem, tudo que se relaciona ao profeta é Because for us in importante. the message, everything that's related to our prophet is concerning to us. It's appealing to us. De uma maneira, não de uma maneira eu queria dizer a palavra, não tornando um fanatismo, Not being fanatics about the natural aspect of it, mas olhando sempre o lado but espiritual. always looking to the spiritual aspect of what he lived. E o irmão Juan trabalhou como representante da distribuição da voz de Deus And also Brother Ron worked as a representative of Voice of God, I believe. na Europa. I believe it was in Europe. Me parece que ele havia me dito que foi o primeiro escritório da voz de Deus fora I da believe América. you said it was the first office before they took over, right? Eu gostaria que começássemos ele dizendo um pouco dessa experiência que ele teve na Alemanha. I would onde ele like for you viveu to por start 5 maybe anos. telling us a little about your experience, how it started in Germany, because I think it was the first office outside of Jeffersonville. So I'm sure it's very interesting. Como distribuidor As a distributor of the books para toda a Europa. for all of the Europe. O que ele colheu de experiência que poderia compartilhar conosco aqui através desse You programa? could share some of the experiences you gathered from those days and with the people tonight. Amen, Brother Maya. Thank you. Obrigado, Mamaya. And we do want to greet all of the believers in Brazil. Gostaríamos de saudar todos It os is our crentes do first Brasil. time to this country, É a and primeira vez no país. it's a beautiful country. É And um país muito bonito.
but unfortunately time is short, so we wouldn't have a time to go and visit. Infelizmente, o tempo é muito curto e nós não temos tempo para visitar tudo. But I want to thank you for your hospitality Mas quero agradecer ao Senhor pela sua and for hospitalidade, your invitation and all that you've done for us while we're here. pelo seu convite e por tudo que o Senhor tem feito por nós enquanto temos estado aqui. Now, as I had given you a little bit of our testimony, Como eu já lhe dei um pouco do meu testemunho, and to lay a little bit of a background, e para dar um pouquinho de fundo nisto tudo, many years ago when I was about 19 years of age, muitos anos atrás, quando eu tinha 19 anos de and idade, we had just come into the message, nós tínhamos acabado de vir a mensagem. and we had an opportunity to go to Jeffersonville. Tivemos a oportunidade de ir para Jeffersonville. And there we met Brother Roy Borders, Lá eu encontrei o irmão Roy Borders, who was the publisher of Spoken Word Publications. que era o publicador da Palavra Falada, a publicação Palavra Falada. And I remember going into Brother Roy's office, E eu me lembro de ter ido no escritório do irmão Roy Borders, and I was just talking to him personally. e eu comecei a conversar com ele. And as a young man, I always felt in my heart to do something to help distribute this message. E sendo um jovem, eu sempre tive o sentimento de fazer algo por esta mensagem, ajudar a distribuí-la. And I says, Brother Roy, I've always had it on my heart to maybe work for Spoken Word Publications. Eu disse, irmão Roy, eu sempre tive vontade de talvez trabalhar para a publicação a Palavra Falada, que era assim And he chamada. says, well, Brother Ron, he said, you just hold that before God, Ele disse, bom, irmão Ron, o senhor mantenha isso diante de Deus, and perhaps sometime in the future, the Lord willing, God will have you to do something. e talvez no futuro Deus vai abrir que você faça algo para a obra. After Brother Roy Borders died, Depois que o irmão Roy Borders morreu, my pastor, Brother Floyd Patterson, became the publisher of Spoken Word meu Publications. pastor, irmão Floyd Patterson, se tornou o publicador da Palavra Falada Publicações. And many years later, we began to talk about perhaps setting up an office in Europe. E muitos anos depois, nós comentamos sobre estabelecer um escritório na Europa. So this all began to develop around 1982. Isso tudo começou a se desenrolar lá pelo ano de 1982. But it wasn't until 1984 that we actually moved with my family over into a small village in West Germany. Mas foi só em 1984, que eu me mudei com a minha família para uma cidade pequena ao oeste da Alemanha. And so under the direction of Brother Floyd Patterson, Então, debaixo da direção do irmão Floyd Patterson, we had the first actual office of spoken word publication anywhere in the world outside of nós Jeffersonville. tivemos o primeiro escritório da publicações, da Palavra Falada, fora de Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos. And then, of course, you know that later Brother Joseph Branham took over spoken word publications. Aí o senhor sabe que depois, claro, o irmão José Brana, né, ele assumiu a gerência dessa publicação. So Brother Joseph kind of inherited a work that we were already doing. Então, o irmão José, na verdade, ele herdou um trabalho que nós já estávamos desenvolvendo. And I had known Brother Joseph because we're about the same age. E eu havia conhecido o irmão José, porque ele é mais ou menos da minha idade, né? And I knew Brother Billy Paul. We Conheci knew one o irmão- another by name. Irmão Billy Paul, eu conheço ele pelo nome, ele também me conhece pelo nome. But at that time we weren't really personal friends. Mas lá nós não éramos muito amigos pessoais. Well, about somewhere in 1986, 1985, Bem, lá por volta de 86, 85, por aí, because it was about a year and a half after we had moved to Germany. porque foi mais ou menos um ano e meio depois que nós saímos de... You moved from Jeffersonville, right? No, we had moved from Arizona actually to Germany. Oh, ok. Foi por volta de lá que nós saímos do Arizona e fomos para a Alemanha. And it was about that time that Brother Joseph took over Spoken Word Publications and changed the name to Voice of God Recordings. Foi durante esse tempo que eu fui para lá que o irmão José assumiu a gerência e ele mudou o nome de a Palavra Falada, publicações, a Palavra Falada para a gravações da Voz de Deus. And so Brother Joseph and Brother Billy Paul flew over from Jeffersonville to meet me there in West Germany. Então, quando eles assumiram, então o irmão José Brana e o irmão Billy Paul,
eles tomaram um voo e foram até a Europa, onde eu estava, para me encontrar. And he wanted to see the work we're doing and you know how we're getting the books and things out to the people. Ele queria ver como que o trabalho estava indo, como que nós distribuímos os livros para as pessoas, como que a obra estava funcionando, né? And he said, Brother Ron, I would like you to stay on for another 6 months. Ele disse, depois que ele assumiu, né? Gostaria que o irmão ficasse pelo menos mais uns 6 meses. And I said I would. Eu disse, sim, eu And ficaria. as things went, we wound up staying another 3.5 years. Mas acabou que eu acabei ficando 3 anos e meio a mais. So from 1984 to 1989, Então, de 84 a 89, we were in West Germany, and we had the first Voice of God office anywhere outside of Jeffersonville. nós estávamos lá no primeiro escritório fora de Jeffersonville, Indiana. And at that time, I began to work very closely with Brother Joseph and Brother Billy Paul, E naquele tempo, aí eu comecei a trabalhar bem proximamente ao irmão José Brana e ao irmão Billy Paul. specifically Brother Joseph. Mais especificamente, o irmão José. And there was a time when Brother Joseph had it on his heart to go and have me to introduce him to some of the pastors throughout Aí Europe. chegou um tempo onde o irmão José teve em seu coração que eu apresentasse os ministros of all the Europe, right? Not all of Europe, just But like the- selected. Ok. Pastors. Aos irmãos, alguns pastores da Europa, para que ele conhecesse eles, né? And so we had that opportunity to go ahead and drive them to different cities and introduce them to different pastors throughout Europe. Então nós fizemos isso e eu tive o trabalho de apresentar ele para esses irmãos que estavam em alguns lugares da Europa. And just as an interesting side of things, E só como uma coisa interessante, né? I was É. given instructions by Brother Billy Paul before we went to the brother's home. O irmão Billy Paul me dava instruções antes de nós irmos na casa de algum irmão. And he says, now, Brother Ron, Ele falava, irmão Ron, at what time are we going to arrive at their home? que hora que nós vamos chegar na casa And dele? I would give him the certain time. Aí eu falava, tal hora. And he says, okay. He says, then at, let's say, 7:30, I want you to say, Brother Billy Paul, it's time that we need to be going. E ele disse, então tá bom. Então quando for, vamos dizer, 8h30 ou 9 horas, você me diz que está na hora que nós já deveríamos ir. And he says, I will say back to you, oh, but we're having such good fellowship. Can't we stay a little longer? Eu vou falar, mas nós estamos tendo um bom companheirismo, será que não dá para ficar mais um pouquinho? He says, so then just 5 minutes later, Então, 5 minutos depois, I want you to say again, Eu quero que o Brother senhor me Billy, diga de we novo. do have to be o going. irmão Billy Paul, nós agora temos que ir He mesmo. says, and at that time we'll stand up and we'll start going. Ele disse, quando for nessa hora, nós levantamos, And the nós brothers that the pastors that had these brethren in their home, e os pastores que recebiam eles na casa deles, they weren't real pleased with me because this is the first time they've had the prophet's son personally in their home. eles não ficavam muito felizes comigo, porque era a primeira vez que os filhos do profeta estavam na casa deles. And so some of them would look kind of at me like, what are you doing? You should let me stay longer with them. Alguns olhavam para mim e falavam, o que você está fazendo? Você deveria deixar eles mais aqui, ué. But they didn't understand I was already under orders. Mas eles não entendiam, não sabiam que eu estava seguindo ordens. And I remember getting in the car, Aí eu lembro que eu entrava no carro, and Brother Billy Paul could see that the other pastor was not real pleased with me making them leave. aí o irmão Billy Paul percebi que o pastor não estava muito, né, And he was sitting in the back of the car, feliz por por eu ter feito and he aquilo. reached up on my shoulder as I'm driving. Ele sentava atrás enquanto eu estava dirigindo, ele batia no meu ombro. He says, God bless you, Brother Ron. Eu disse, Deus te abençoe, irmão Ron. You did exactly tonight for us what I used to do for Daddy. Ele falou, você fez para nós esta noite exatamente o que eu fazia pelo meu pai. Because they had to be on schedule and they had Porque to. tinha que seguir uma agenda, né, vamos dizer assim, Sim, sim. um horário, né? Tinha que seguir um horário. Porque naturalmente, se não houvesse esse plano, ele não conseguiria sair das casas, porque o coração dele desejaria ficar mais ali. if there was no such a plan, you wouldn't leave the home, I'm sure. O irmão nos contou uma experiência You told us about that experience quanto ao Billy Paul tirar o profeta da plataforma. as when Brother Billy Paul was taking the prophet Eu from achei- the platform, and I eu thought achei that was muito very, interessante very interesting Como que o profeta instruiu o Billy how Paul the prophet instructed him
a hora de tirar ele da plataforma. when Você it was poderia time contar for para nós him como to o Billy leave the Paul lhe platform. contou? Maybe you could tell us, the brothers that are on the streaming, about Yeah. that experience. Well, Brother Maya, it was Bom, Maia, during the time when we were driving in the car many hours to go from one place to the next. durante o tempo que gastávamos para ir de um lugar para outro, I was able to speak to Brother Joseph and Brother Billy Paul some personal things. eu fui capaz de conversar coisas bem pessoais com o irmão Billy Paul, o irmão José. Ask personal Perguntar experiences. sobre experiências pessoais deles, né? And I remember walking through the tabernacle one day and Eu they were lembro de giving entrar no tabernáculo um dia. they were giving me a tour of the tabernacle Eles me estavam dando me mostrando o tabernáculo. and I was videoing it. E eu estava filmando. And Brother Billy Paul, he points to the altar and he said, Brother Ron, I was born right here. E o Billy Paul apontou para o altar e disse: eu nasci bem aqui, ó. This is where I got born again, right Disse: here. foi aqui que eu nasci de novo, bem aqui. And he says, Aí ele disse: Daddy told me o pai me disse that God had called me that I would work with him. que Deus tinha dito para ele que eu era para trabalhar com ele. And because I'm his son and I know E porque, my father so well, e porque eu sou seu filho e eu conheço meu pai tão bem, I would know when he's been under the anointing too long and it was time to take him away from the pulpit. eu sabia quando ele estava debaixo da unção por muito tempo, e eu sabia então qual é a hora de tirá-lo do púlpito. And I asked him, I says, well, what are some of the signs that you would look for when perhaps he's been under the anointing too long? E eu perguntei: qual dos sinais você via para saber que já era hora de tirá-lo? Because you've heard that he said, if I stay under the anointing too long, I won't be able to come back tomorrow night. Ele disse: porque eu sei que ele disse que se ele ficasse debaixo da unção por muito tempo, na outra noite ele não era capaz de voltar para a reunião. And he says, so I would be up near the platform watching Daddy. Ele disse: então eu ficava perto da plataforma e eu ficava observando ele. And he says he would begin to look around like E- he didn't know where he was Ele at. disse: de repente ele começava a olhar para os lados como se ele não soubesse onde ele estava. And you can see that in the deep calleth E to você the vai deep. conseguir ver isso aí naquele filme O Fundo Clama o Fundo. Are you the usher, sir? E ele fala: o senhor que é o Oh, diácono, okay. o assistente? And because they always had the prayer line come from the right, Porque eles sempre organizavam que a fila de oração viesse pelo lado direito. and the angel of the Lord would stand to the right of Brother Branham. Porque o anjo do Senhor sempre ficava à direita do irmão Branham. But Brother Billy says Aí I would watch Daddy, and he would wipe his face, and he's E o looking irmão Billy around. disse: ele começava a olhar assim e ele enxugava o seu rosto. And he said sometimes that he would stagger a little bit, almost like a man who E ele is disse, drunk. e às vezes ele cambaleava como se estivesse bêbado, como um homem que está bêbado. And he says, so what I would do is I would come up behind Daddy when I thought he's been under the anointing long Disse: então o enough. que eu fazia? Eu vinha atrás do pai quando eu via que ele estava debaixo da unção por muito tempo. And he said, I would come up and stand behind him, and I would put my right hand on his right hip. Ele disse: então eu vinha e eu colocava a minha mão direita sobre a sua cintura. And his daddy, if he wanted to stay longer and go on preaching further, E se o seu pai quisesse continuar, pregar mais um pouco, he would reach and touch Billy's hand to let him know, então ele abaixava a sua mão e batia em cima da mão do Billy Paul. I'm okay, let me go further. Dizia, como que dizendo: eu estou bem, eu deixo ir um pouquinho mais. But he says if I come up behind him, Mas se eu chegasse atrás dele, and Daddy now is very weak, e agora o pai já estava bem he would fraco, actually fall back into my arms. ele simplesmente se deixava cair bem nos meus braços. He says, and I'd actually be holding him up. Então eu segurava ele. And you see this in Deep Calleth to Você the vai ver Deep. isso naquele filme O Fundo Clama o Fundo. And you see him walk behind the pulpit. Dá para ver o Billy Paul sair por And detrás do he's púlpito. looking at his daddy Dá very para ver ele olhando closely. para o pai dele bem And then diretamente. you see him, Aí você vê he ele, comes up behind, you see ele Brother vem Branham atrás fall dele. into his Aí arms. vê o irmão Branham cair nos seus braços. And you can see Billy looking to the host pastor. E dá para ver o Billy Paul olhando para o pastor And anfitrião you can também. see he nods his head E dá like, para ver ele fazendo uma taking moção Daddy com a away. sua cabeça, dizendo: agora está na hora de levar and ele. he says, and Daddy would keep speaking, but I would reach around and grab his Bible, O pai continuava falando, mas eu pegava a Bíblia dele and I'd let the pastor know e eu fazia o pastor entender that as soon as my daddy got done praying, que assim que ele terminasse a oração, I'm going to take him away. que o pai terminasse a oração, eu levaria ele. And so Billy Paul could always tell the signs when his father was under the anointing long enough. Então Billy Paul sempre podia dizer
através dos sinais, quando é a hora que deveria levar ele, porque tinha demorado demais. Here's something also I found very interesting. Aqui tem algo que eu também achei muito interessante. He said he would take his daddy to the car and put him in the car. Ele disse que levava o seu pai para o carro, colocava ele no carro. Many times he would sit in the back seat. E And muitas Brother vezes Billy would drive. o irmão Billy começava a dirigir e ele sentava no banco de trás. And he says, Aí ele even disse- under the anointing, he'd still be calling Ele out disse, to the debaixo da people. unção, dentro do carro, ele ainda estava falando o nome das pessoas. Sister in the red dress, stand Irmã up, no God vestido just healed vermelho, you. fique de pé, Deus te curou. Brother over there, O irmão stand up, ali, God has fique just de pé, healed you. Deus te curou. And then finally he would be silent. Aí finalmente ele ficava em silêncio. And Brother Billy Paul says, and Irmão Billy sometimes Paul he would disse- start crying. Aí algumas vezes ele começava a chorar. He says, oh, Billy, I'm so Aí ele tired. falava, Billy, mal, estou muito cansado. Take me home to mama and the Me kiddos. leva para casa, me leva para a mãe, para I just want to go home. as crianças, eu quero ir para casa. And he says, and here I'm driving the car E and ele I'm disse que crying aí ele also. dirigindo o carro, ele começava a chorar também. And he says, and Aí I ele knew disse- that it was just Brother Branham coming out from under the Ele anointing. disse, eu sabia que era simplesmente o irmão Branham saindo da unção. And now the natural man is just very weak. E agora o homem natural, obviamente, estava muito fraco. But he said maybe half hour Aí or disse so. que talvez de uma meia hora por aí, depois, He'd see Brother Branham sit up in the disse back que seat. no retrovisor ele olhava o irmão Branham se levantar. And he says, Billy, how was the meeting this evening? Aí ele falava, Billy, como que foi o culto hoje à noite? He says, let's go to the motel. We have 3 more days of Ele disse, preaching while we're here. at the vamos meeting." pro hotel, nós temos mais 3 dias aqui. So those are some of the things that Brother Billy Paul would share with me, and I was very privileged to be able to hear some of these stories. Então essa é alguma das coisas que o irmão Billy Paul compartilhou comigo e eu fui privilegiado de saber de algumas dessas histórias. Nós sabemos, irmão Juan, que We know, Brother Ron, that o Billy Paul é um irmão admirado por todos. Brother Billy Paul na is mensagem, admired by everyone in the message porque consideramos que é o homem que mais viu milagres because we consider him to be the man that saw the most miracles nesse século. in this century, past century. Naturalmente, seria impossível você estar com um homem por um determinado tempo, um homem como Naturally, it would be esse, impossible to be around a man like him que ele não passasse alguma de suas that experiências he wouldn't end up telling us some of his no experiences tempo que ele estava ao lado do pai dele. from the times that he was alongside with his dad. Você lembra mais alguma coisa que você poderia compartilhar Is there conosco anything else you remember das that you think is going to be particularidades of a do irmão Billy blessing? Paul? Anything in particular that would be interesting? Well, of course, I always wanted to hear personally how the angel had appeared and that Billy Paul got to see the angel. Claro que eu sempre quis saber como é que o anjo tinha aparecido para ele e sim. como é que ele viu o anjo. Nós também, We too. And he says we were staying in a motel, Nós estávamos num hotel and pardon me, I forget the state in which he was in. e eu me desculpo, mas não lembro o estado no que I ele want estava. to say in Illinois somewhere. Eu creio que era Illinois, em algum But he lugar. says, E ele disse Brother Branham had asked the angel of the Lord Que- if it would be okay if he allowed Billy Paul to see him. irmão Brana tinha pedido ao anjo do Senhor se estaria bem para se o Billy Paul poderia vê-lo, o anjo, né? Sim. And the angel had given him permission. Yes, all. E o anjo lhe deu permissão que sim. And so Então, Brother Billy was already asleep. irmão Billy já estava dormindo. And so Brother Branham got between him and the angel, so the angel would be behind him. Então, o irmão Brana entrou na frente dele, sendo que o anjo estaria então atrás do irmão Brana. He woke him up. He says, Ele acordou ele Billy, wake up. e disse: Billy, acorde. He said, the angel of the Lord is here. Ele disse: o anjo do Senhor está aqui. And I've asked him if it's okay for you to see him. E eu perguntei para ele se estava bem, se você poderia vê-lo. He says, would you like to see him? E ele disse que sim. E você gostaria de vê-lo? He said, yes, Daddy, I would. Ele disse: sim, pai, eu gostaria. He said, now he's right behind me, so when I move, he's standing right behind Ele me. disse: bem, ele está bem atrás de mim, então se eu sair da frente, você vai ver ele. He said, are you ready? Ele disse: você está pronto? He said, yes, Ele Daddy. disse: sim, pai. So he moved to the side, Então ele saiu de lado and there stood the angel. e lá estava o anjo do Senhor. And Billy, he says, I kind of moved back like I was a little Billy disse afraid. que se moveu assim, que se recuou como se estivesse com medo.
He says, "Don't be afraid, Billy. He won't hurt Ele you." disse, não tenha medo, Billy, ele não vai te fazer nada. He says, "I stood there looking at him, and he was looking directly at me." E eu fiquei lá olhando para ele e ele estava olhando bem para mim. And he was there for a period of E time. ele ficou lá por um período de tempo. And then he said it just seemed like a vapor that he just seemed to Ele disse, disappear. e daí parece que, igual um vapor, parece que começou a desaparecer. And he says as he left the room, Ele there was disse- a rainbow left there in the corner of the room where he had E been at. assim que ele saiu, ficou como que um arco-íris bem no lugar onde havia aparecido. And he said, "Brother Ron, because I got to meet the angel," Ele disse, irmão Ron, porque eu encontrei esse anjo, conheci ele. he says, "Daddy never had to tell me he's here now." Agora o pai não precisava falar que ele estava ali. He says, "I could Ele disse, feel the presence Eu of that consegui angel when então he sempre came in, identificar, saber que a presença dele estava ali. because he recognized Porque that ele conseguia presence." reconhecer a mesma presença. And so many times we've seen where Brother Branham says, E muitas "He's vezes here now." nós escutamos o irmão Branham dizer, ele está aqui agora. What a powerful time. Que tempo poderosíssimo, né? He's here now. De que ele está aqui agora. É. Nós tivemos falando sobre a própria família do irmão Branham. Quais os membros da família do irmão Branham que o irmão conheceu? Yeah, we were talking about some of the members of the family of Brother Branham, and he's asking which one of them you got to meet personally, outside of Brother Joseph and Brother Billy Paul. Well, it would have been the Easter meetings of 1972, Na, possibly 1973. na reunião de Páscoa de 1972 ou 1973, And não me lembro, so there was several young men from our Flagstaff church, and we went to Jeffersonville. teve uns jovens de Flagstaff, que é de onde ele era, no Arizona, que foram para Jeffersonville nessa reunião. And we were at Spoken Word Publications. E nós estávamos lá no prédio ou na Palavra Falada Publicações, And we were looking at the operation there on how they did the books and e nós everything. estávamos olhando como é que eles imprimiam os livros e assim por diante, né? And here come Brother George Smith. De repente entra o irmão George Smith. And he said, "Hey, you young men, Ele disse, would you "Você, like to do some work for me?" o jovem, o senhor gostaria de me dar uma mão aqui? And of course, yes, Eu we'll disse, do anything. sim, claro, sim, senhor. He said, "We need to go set up some chairs." Nós precisamos colocar algumas cadeiras. We didn't know where he wanted to set up chairs. E eu nem sabia onde é que ele queria arrumar essas cadeiras, But né? we went with him over to the tabernacle. Mas fomos com ele até aí o tabernáculo, de onde nós estávamos até o tabernáculo. And we get out and we start setting up chairs Aí- inside the tabernacle. Aí saímos e começamos a arrumar as cadeiras dentro do tabernáculo. Here come a small man. De And repente veio um baixinho assim. whenever I say a small man, Sempre que eu digo um baixinho, he's got to be small. When I é say baixinho small, mesmo, porque quando eu digo because I'm small myself. porque olha o meu tamanho, eu sou baixo, né? And so he was just a little bit shorter than me. Então ele era um pouquinho mais baixo do que Had a eu. pair of glasses on. Estava usando óculos. And Brother George says, "Brother Ron, do you know who this is?" Aí o irmão George falou assim, irmão Ron, você sabe quem é esse aqui? And I looked at him. I Eu olhei said, para ele, "No, sir, I don't." falei, não senhor, não He sei. says, "This is Brother Doc Branham. This is Brother Branham's brother." Ele disse aqui, esse aqui é o Doc Branham, é o irmão do irmão Branham. Oh, that was so nice to meet Brother Doc, Foi muito bom encontrar, conhecer o irmão Doc. a real gentleman. Um verdadeiro cavalheiro. And so we got to set up the chairs. Aí arrumamos as cadeiras. And Brother Doc would kind of take us through the tabernacle and tell us a few stories. Aí o irmão Doc pegou a gente, levou dentro do tabernáculo, mostrando para nós, contando algumas coisas, algumas histórias. And I did get to meet Sister Mida and Eu Sister Sarah. conheci a irmã Meda também e eu conheci a irmã Sara. And the first time I met them was in Jeffersonville. A primeira vez que eu lhes conheci foi em Jeffersonville. And it was at a restaurant. E foi num restaurante. One of the restaurants there in Jeffersonville. Num where dos all the believers restaurantes go onde os crentes sempre iam. to. And I remember meeting them. E eu me lembro de ter encontrado elas. And my first impression of Sister Mida, E a minha primeira impressão da irmã Meda, she was very friendly, but she was kind of reserved. ela era muito amigável, mas ela era bem reservada. We shook her hand and said, "God Nós bless you," cumprimentamos elas e dissemos, Deus os abençoe. and got to meet Sister Sarah E also. conheci a irmã Sara também. And of course, then Brother George introduces us to Sister Rebecca, his E wife. claro, o irmão Jorge também nos apresentou para sua esposa, que era a Rebeca.
And I had met Brother Joseph several times. Eu havia encontrado o irmão Jorge, And- Joseph, Joseph, yeah. Joseph. Eu havia encontrado o irmão José várias vezes. And Joseph, he had this big, I think it was a Dodge Challenger, kind of a big hot rod car. E o irmão José tinha um carro, acho que era um Dodge Charger, que é um carrão bem equipado, vamos dizer assim, né? And he used to like to kind of race around the parking lot a little bit. E ele meio que dava uns pau no estacionamento da igreja. And of course, being a young man myself, Claro que eu era jovem também na época, we always wanted to meet Brother Joseph então nós sempre personally, tínhamos interesse de conhecer o irmão José pessoalmente, né? because I'm only 2 years older than Porque eu Brother só Joseph. sou 2 anos mais velho do que o irmão José. But the Lord gave us an opportunity to meet them and become personal friends Mas o with them. Senhor acabou me dando a oportunidade de conhecer eles e nos tornarmos amigos. Naturalmente, o pessoal da mensagem, os irmãos, Naturally, the people in the message, the brothers and sisters, eu vou dizer pelo meu povo, não estou I'm dizendo talking about my people now. pelo sentimento do meu povo, The feeling that is among our people here. de conhecer algumas particularidades da juventude do José, do Billy Paul, esse relacionamento que o senhor teve com eles. They always seem to want to know maybe a little bit about their youth, you know, Alguma coisa interessante anything interesting you might da vida desses dois jovens, Billy Paul e José about the Branco. life of these two young men. If you know anything interesting about related to the message, O senhor me contou Because you uma told me- experiência muito bonita a very a pretty experience, a beautiful experience. quando o senhor perguntou para o José o que ele lembrava de seu pai. About when you asked him, I think it was on something he remembered about his dad. If he remembered anything about his dad, Fale para nós um pouquinho if you dessa could tell experiência. anything to us about that. Well, of course, as you well know, Brother Billy Paul knows more experiences and have seen more in this message than any other man. Como nós sabemos, o Billy Paul ele viu muito mais e experienciou muito mais do que qualquer pessoa na mensagem. And I've had an opportunity to hear Brother Billy Paul give his testimony to young people, E eu tive a oportunidade de ouvir o próprio irmão Billy Paul dar o seu testemunho aos jovens. and how that he struggled as a young E man. como é que ele sofreu muito como jovem? He says, you know, Brother Ron, I was a young man just like everyone else. Irmão Ron, eu era um jovem igual qualquer jovem. He says, I saw a great ministry within my father. Eu vi um grande ministério do meu pai. But he says, Mas ele actually, disse, I didn't even understand who he was till after he had passed ele away. disse assim, he said he didn't see a great, He didn't fully understand. but before that who you said he didn't see a great ministry or he saw a great ministry. No, he saw great ministry, Okay. but he didn't know he was the seventh angel messenger. Ele viu um grande ministério. Billy Paul falou, eu vi um grande ministério do meu pai, mas eu não sabia que era o sétimo mensageiro, o He sétimo says, anjo. to me it was daddy. Para mim era só o pai. And he said, so, you know, to me I saw that he had such a great ministry. Então, para mim, eu vi que ele tinha um grande ministério, mas ele disse, que ele havia dito antes, And he que says- só depois que ele viu quem ele era, só depois que ele partiu, né? One day he and Brother Branham are riding together, Ele disse que um dia ele e o irmão Branham estavam viajando, and Brother Billy Paul had a pack of cigarettes in his aí o pocket. irmão Billy Paul estava com um pacote, um cigarro. And he says, I got to feeling so convicted, I took him out. I didn't want Daddy to see it. E eu me senti tão convicto, né, daquilo que eu estava fazendo, que eu tirei, que eu não queria que meu pai visse. He said, I rolled down the Aí eu window abaixei o vidro, and I just threw him out Yo. alongside the road. joguei para fora assim, Rolled up the window. subi o vidro. And he said, about then, Brother Branham slowed down, pulled the car off to the side Ele of disse the que road. daí, logo o irmão Branham, ele entrou para o acostamento e parou. He put the car in reverse and he went back down the road. Ele deu ré e voltou para trás na estrada. He says, you know, Ele disse, Billy, sabe, he says, look where you threw those pack of cigarettes. Ele disse, Billy, dá uma olhada onde você jogou esses cigarros. And it was right at the bottom of a billboard that said, get right with God. E era debaixo de um outdoor que dizia assim, se acerte com Deus. And so the prophet, he knew the struggles that even Brother Billy Paul was going Então o through. profeta, ele sabia do sofrimento que ele estava passando como um jovem. O profeta And, sabia. you know, he says,
it was a time, one time he got very, very sick. Ele disse que uma vez ele ficou tão doente And the angel of the Lord went to Brother Branham while he was hunting. e o anjo do Senhor foi encontrar o irmão Branham enquanto ele He estava said, caçando. you better get back to Ele Jeffersonville. disse, é melhor você voltar Your para son Billy Jeffersonville, is very sick. porque o seu filho Billy está bem doente. And Brother Billy says, I saw Daddy come in the hospital room. Aí ele disse, eu vi o pai entrando no quarto do hospital. Oh, great, Dad's going to pray for me. I'm going Agora, to be okay. muito bom, porque o pai vai orar por mim e eu vou ficar bem. He says, I'm not here to pray for you, Ele Billy. disse, eu não vim aqui orar por você, Billy. You did the sinning. You do the praying. Você fez o pecado, cometeu o pecado, você faz a oração, Oh, então. he said that was the toughest day of my Ele disse, life. foi o dia mais difícil da minha vida. And Daddy turned around and walked out. E o irmão Branham deu as costas e saiu. And he knew he had to get right with God. E ele soube que ele tinha que se acertar com Deus. And I asked Brother Joseph, Eu how perguntei much, ao irmão José. what are some of the greatest moments you remember? Eu disse, quais são os grandes momentos que você se lembra? And you have to understand, E você tem que entender. I became close to Brother Joseph. Eu me aproximei do irmão, vocês têm que entender que eu me aproximei do irmão José, And these are personal stories that he tells e são me. coisas, histórias pessoais que ele contou para mim, né? And I trust that I don't break that E eu confio que relationship. eu não vou, vamos dizer assim, quebrar isso, né? Esse relacionamento que eu Yeah. tive But com he ele. said, Mas ele disse assim, honestly, Brother Ron, Ele I disse- don't remember Daddy that much. ele disse honestamente, irmão Ron, eu não lembro muito do meu He pai. was always gone. He was Ele always nunca estava lá, traveling. sempre estava viajando. And he says, in E the ele time disse- that he was there, E quando ele estava lá, he'd say, Joe, I'm going to take you fishing this ele morning. falava assim, Joe, que era assim que ele chamava ele, Joe, eu vou te levar para pescar And hoje de manhã. we'd put the tackle boxes and the fishing poles in the car. Eu colocava a caixa de anzóis e as varas dentro do carro. And he says we would just get ready to back out of the driveway. Ele disse assim que nos aprontávamos para sair no estacionamento na frente da casa. And there'd be a car to pull up behind. Ele disse que na hora sempre chegava um carro, And he estacionava says, atrás do carro do pai dele. Joe, just a moment. Ele falou, Daddy's Joe, got to só um pray for this minutinho, eu brother. tenho que orar pelo irmão aqui. And he says, so it would take a period of time. Aí disse que demorava um pouquinho. And then another car would come. E depois que saía, eles iam sair, outro carro parava atrás. And eventually, Joseph was not able to go fishing with his father. E eventualmente o Joe não ia pescar com o pai dele. So you can imagine the disappointments that a Então young você boy pode had. imaginar o tipo de frustração que esse garoto teve, né? You're a pastor. You O know senhor é um how pastor. busy you are. O senhor sabe o tanto que o senhor é ocupado. Can you imagine being the son of a O prophet? senhor pode imaginar agora sendo filho de um profeta? I mean, calls were coming in from all Imagine over the world. ligações do mundo inteiro vindo para ele. And so Então, it was not easy não foi fácil to be the son of a prophet. de ter sido o filho de um profeta. And Brother Joseph told me, he says, well, I used to stand up between mom and dad on the disse, front seat of the car. O irmão José falou, eu sempre ficava no meio do banco da frente, aqueles bancos inteiros, né? No meio, entre a mãe e o pai. Back then, you didn't have all the laws that you had to have a car seat and all that. Lá atrás não tinha lei que tinha que ter um assento separado, cada lado, né? And so he'd stand and he'd lean against his daddy while he drives. Então ele sempre se escorava no pai dele, enquanto o pai dele estava dirigindo. And he said I'd get tired and I'd lay my head on daddy's lap and put my Aí acabava me cansando e eu deitava a minha cabeça no colo do meu pai e meus pés no colo da minha mãe. and I would put my feet on mama's lap. Colocava meus pés em cima do colo da minha mãe. And he says I remember him saying, "Oh, Joe, let me tell you about heaven." Aí eu me lembro ele falar assim para mim, Joe, deixa eu falar para você do céu. And he says, "Oh, Brother Ron, he described heaven so perfectly." Ele disse, to me." irmão, e ele descrevia para mim o céu tão perfeitamente. He says when Daddy would tell a story, you could see it. Ele disse que quando o pai contava uma história, você conseguia enxergar aquilo. And so he said, then all of a sudden it felt like a raindrop hit his Aí ele disse, face. de repente eu senti meio que parece que uma gota caiu no meu rosto. And he thought, well, that's strange because they're in a car. Eu falei, mas que estranho, porque eu estou dentro do carro. And as the next car coming down the road, it was at night. E à noite, ele estava à noite com ele, e conforme o carro que estava vindo contrário passava por ele, And as a car comes toward you, you can see the reflection of light on the face conforme of Brother Branham. o carro vinha com o farol aceso, dava para ver a luz no rosto do irmão Branham. And he could see that Brother Branham was crying. E dava para ver que o irmão Branham estava chorando.
And what he thought was rain was actually the tears falling on Joseph's E face. o que ele pensou que era chuva ou gota, alguma coisa, eram as lágrimas do irmão Branham que estava caindo na face do irmão José. He says, Daddy would run his fingers through my hair. Aí disse que o irmão Branham ficava passando a mão dele no meu cabelo. And he says, oh, I'm so tired, Joe. Aí ele falava assim, Joe, tô tão cansado, I just want to go home. eu quero ir para casa. He says, I'm just a little boy. E eu era um garotinho, né? And I'm thinking, well, Daddy, turn the car around and let's Eu drive home. pensava, ó, então é só dar a volta no carro e vamos para casa. He says, no, Aí ele dizia, I não. want to go to my real home. Ele disse, não, eu quero ir para minha casa de verdade. And he says, Aí ele I'm dizia, just so tired. tô tão cansado. And that was one of the personal experiences that Brother Joseph Foi uma shared with me. das experiências pessoais que o irmão José compartilhou comigo. Ele falou alguma coisa sobre o dia que o pai dele partiu, a experiência que ele teve na estrada. Nós temos uma narração dele contando. O senhor tem alguma coisa sobre quando ele viu que o pai dele tinha Yeah, we know- esse acidentado? Ele particularizou alguma experiência desse acontecimento? We have his when we heard when he was telling on the day his dad passed away, like the accident and how it happened. Is there anything you know about that? I think we heard it once. And is there anything in particular about that event, about the day? Or I think I heard Brother Perry talking about it. Brother Perry gives some examples about it. I remember Irmão Perry, ele tem muitos detalhes daquele dia, né? I've heard the instances from Brother George and Sister Rebecca several times. Eu ouvi também os comentários do irmão Jorge e da irmã Rebeca muitas vezes. And of course, George was dating Rebecca at that time. E claro, o irmão Jorge só estava namorando a Rebeca naquele And tempo. Rebecca was left in Tucson while the rest of the family was driving E to Rebeca foi Jefferson. deixada em Tucson enquanto a família estava regressando para Jeffersonville. And they noticed that Brother Brennan was very nervous and he didn't eat. E eles perceberam que o irmão Branham estava bem nervoso, ele não comeu. He just seemed to be very, very nervous. Parece que ele estava bem nervoso. And one thing that he did, he always had Joseph ride with him. E uma coisa que ele fez ele sempre tinha o José viajando com ele. Nervoso, quando eu digo, não de bravo, ele estava com um sistema nervoso, agitado. And this last time he said, I want Joe to ride with you. Mas Billy." desta vez ele falou assim, Joe, quero que você vá com Billy Paul. And you've heard the testimony of Billy Paul saying how Vocês that ouviram o they testemunho passed de a como few que ele cars. passou por ultrapassou alguns carros And Billy saw the accident behind him. e o Billy Paul viu o acidente atrás And dele. he thought that Daddy was a couple cars behind Ele achou further. que o pai dele não tinha passado o último carro que ele tinha ultrapassado. He says, I know Daddy will stop and pray for them, so I'm going to turn Ele disse, around. eu sei que o pai vai parar e vai orar por eles, vai socorrer eles, então eu vou dar a volta para ajudar. And so he turned around, and that's when he saw the accident. Então ele deu a volta, foi aí que ele viu o que tinha acontecido, né? O irmão estava falando também para nós que conheceu alguns obreiros daquele tempo. Oh yeah, you were telling us about some of the brothers that walked with him. Você esteve na igreja do irmão Oral Roberts? Oh yeah, you met Brother Oral Roberts. Ou conheceu once. ele fora em alguma Where did you campanha? meet him again? Was it at a meeting somewhere? Okay, I think you're speaking of Roy Roberson. Roy Roberson. Ele Or conheceu o Roy Robertson. Roy Ele conheceu ele. Roberson. Sim. You met the I wife did. of Gordon Lindsay. Oh, right? okay. Yeah. Yes, I did meet the wife of Gordon Lindsay. That was an experience. Ele yes. também encontrou a esposa do Gordon Lindsay. Sim. Foi uma experiência também que eu Would tive. you like me to Yes. O tell senhor quer that? que eu conte para eles Eu, também? por favor. Well, Brother Heino Boutenkamp, who O irmão Heino Buitenkamp, ele é da Holanda. he's a brother from Holland, and he and I were traveling together, taking the books and tapes of the prophet into Poland and the Czech Republic. Eu e ele estávamos indo levar livros para a Polônia e a República Tcheca. And we had traveled about 14 hours that day from Holland through East Germany and into central Poland. Nós tínhamos viajado por cerca de 14 horas pela Alemanha e tínhamos entrado na Polônia.
And we were at the Holiday Inn. E estávamos no hotel Holiday And Inn. we'd been driving all day and we were tired and we wanted to hurry and go to our E room. nós tínhamos viajado o dia inteiro, estávamos com pressa de entrar no And quarto e so para descansar. we Né? got our keys and got in the elevator to go to our Então, room. pegamos nossas chaves e entramos no elevador para ir para os nossos quartos. And just as we were getting in the elevator, here comes a whole entourage of people with E behind us. assim que nós entramos no elevador, veio um grupo inteiro de homens. Entraram dentro do elevador também. And Brother Heino and I scooted into the corner of the elevator. E eu e o irmão Raino, a gente se espremeu no cantinho do elevador. And all of these are very well dressed, and the women have got their hair fixed up real E nice. esse povo tava com as mulheres, tinha mulheres também com cabelo bem arrumado, povo bem vestido de terno. To me, they homens. looked official or some sort of dignitaries. Para from mim, eles somewhere. me pareceram um monte de dignitários e pessoas importantes. And so, in speaking to Brother Heino, I said, Brother Heino, I need the keys to the car. I left my Bible in the car. Aí eu falei para o irmão Raino, preciso da chave do carro do senhor, que eu deixei minha Bíblia no carro. And one of the men in the elevator said, a Bible, are you a Christian? Aí ele escutou, ele disse assim, uma Bíblia? Ele falou, o senhor é cristão? I said, yes, sir. He and I are both Ele ministers. disse, sim, eu e ele somos ministros. Oh, well, praise the Lord. Ah, louvado seja And Deus. we are all ministers also. Nós somos ministros também. And they began to shake hands with us. Aí começaram a nos cumprimentar. And we said, well, God bless you. It's a pleasure to meet you. Disse para ele, Deus os abençoe, um prazer conhecer vocês. And I think the next couple floors, a few of the people and these women, they exited the E eu acho que elevator. depois de alguns andares, as mulheres saíram, o bando But deles one of the saíram. men who began to ask us these questions, Mas um dos homens, esse que estava fazendo as perguntas para nós, he said, well, what do you guys teach? What is your background? ele disse, o que vocês ensinam? Qual que é a doutrina de vocês? Vamos Are you dizer of any assim. denomination? Vocês são de alguma denominação? We said, no, we're not a denomination. Aí nós dissemos, não, nós não somos uma denominação. I said, but have you heard of William Branham? Mas eu disse, vocês já ouviram falar em William Branham? He says, William Branham? Ele disse, William Branham? Oh, of course. Claro. Do you know who that was that Você was sabe here quem in é the que estava elevator aqui with no you? elevador com vocês? Que acabou de sair? That was Sister Lindsay. That's the wife of Gordon Ele Lindsay. disse, era a irmã Lindsay, a esposa de Gordon Lindsay. And we're having a big convention for Christ for the Nations. Nós estamos aqui para uma convenção, Cristo para as Nações, uma So- grande convenção. He says, tomorrow morning I want you and Brother Heino to come down and sit at our table, this big dignitary table, and have breakfast with us. Ele disse, amanhã cedo, venham sentar conosco para o café da manhã. So the next morning we had breakfast with Sister Lindsay and the people from Christ for the Nations. Então, na manhã seguinte, nós tivemos o café da manhã com a irmã Lindsay e o pessoal que estava lá para o Cristo para as Nações. So that's probably what you were asking me about. Eu acredito que é isso que o senhor Sim. se referia, né? Sim. Nós sabemos que o irmão tem uma boa igreja em Phoenix. We know you have a church in Phoenix, Como and nós já vimos as fotos, we saw some of the pictures, tem um grande número de juventude, and then there's a lot of young people in there. tem vários ministros auxiliares. There are assistant ministers there as well, as Brother Daniel is. Pelo que eu entendi, o irmão atende somente essa igreja em As I Phoenix. understood, that's the place where that's your local church, and that's the only church you're pastor over, right? Qual tem sido o método de evangelização, de propagação dessa mensagem lá na sua região, nos Estados Unidos? What kind of how do you do evangelism in the area? Do you do that kind of work in the United States or in your area? Well, honestly, I think speaking of evangelism in our area, Bom, honestamente eu creio que falando de evangelismo na nossa área, I know there are some ministers that go out and perhaps preach in the parks, eu sei que tem ministros que saem, pregam nas praças, but when I started my church mas quando eu comecei minha igreja, over 20 years ago, por mais de 20 anos atrás, I took it from the scriptural example eu tomei de um exemplo escriturístico. and how that we are to live our lives Como é que nós devemos viver nossas and let vidas our life be the gospel that others read. e deixar nossa vida ser o evangelho, o qual vai evangelizar as pessoas, ou alcançar as pessoas. So I took a couple weeks with my little small church that I had. Então eu
tomei algumas semanas com a igreja que eu tinha, com a igrejinha que eu tinha. And I said, all of you have an opportunity to be a witness for Jesus Christ. Disse, todos vocês têm a oportunidade de ser uma testemunha para Jesus Cristo. And so I began to teach them that the witnessing is even to your neighbor and the Comecei a people ensinar all que around you. o testemunho que você pode dar é até para o seu vizinho, para as pessoas que estão ao seu redor. So I don't have a tent ministry. Então eu não tenho um ministério de tendas. I mean, we Quero dizer, have within our church, we have a prison ministry. nós temos o ministério de ir nas cadeias, nas prisões. We, for several years, went to the Navajo Reservation, Por muitos anos nós estivemos nas reservas indígenas Navajo and we were holding meetings there every e month. tivemos reuniões lá por todos os meses. But my own personal thing is to teach your local church. They are to be a witness Mas to a the minha people around. coisa pessoal é de ensinar o povo e eles vão e fazem esse tipo de trabalho, como eu disse. And so that's the evangelism that I promote within our church. Esse é o evangelismo que eu promovo lá na nossa igreja. Falando, o senhor está numa região de bastante índios. Tem pessoas indígenas convertidos na He's mensagem, asking if there are natives, ou na sua igreja, ou na região? because you must be in an area where there's quite some in there, right? Navajos and brothers. Yes. Are there brothers from I those have tribes? I have several Native American brethren in our church. Tenho alguns ou vários irmãos nativo-americanos na igreja. We have Tom and Thomas Yazzie. Tem Tom e Thomas Yazzie, que é o It's nome. a father and É o son, pai e o filho. and he's full-blooded Navajo. E ele é um navajo 100% com 100% navajo. Ele usa a língua, ele So sabe, that means fala a he língua can talk nativa. their own language. Oh yes, they speak in a very hard language, because during the Second World War, it was the language they used in the war. É uma língua muito difícil. The code Inclusive, talkers. foi a língua que eles usaram para se comunicar, para que os inimigos não captassem, né? Essa língua. What kind of language is that again? It's Navajo. A língua navajo. Na sua igreja tem pessoas que se converteram direto do ministério de Mombrana, pessoas que conheceram Is o there Mombrana? anybody in your church that came straight from under the ministry of Brother Branham? All the old ones? I don't have anybody specifically. I've got several that were there. I've got one sister in Eu my tenho muitos que church, estiveram lá, né? Eu tenho uma irmã na minha igreja. Sister Doris Reynolds. She was a young girl Irmã Doris. at Branham Tabernacle when Brother Branham was the pastor. Ela era uma jovenzinha no Tabernáculo Brana quando o irmão Brana era o pastor lá. And you hear Brother Branham telling stories where he used to sit the children around the platform. E você ouve o irmão Brana contando as histórias, como é que eles colocavam as crianças para sentar na plataforma. So she was raised up there in Branham Tabernacle as a young girl. Então ela cresceu lá no Tabernáculo Brana como uma jovenzinha. Estando lá agora e visitando alguns lugares nos Estados Unidos, Being that we were just there recently, eu ouvi pastores dizendo que há milhares de pessoas nos Estados I heard that Unidos there's a lot of people in the United States que não têm pastor. they don't really have a pastor. Eles são alimentados inteiramente pela Where voz do irmão Brana. they go straight to the voice of Brother Branham. They go to the tapes. Existe algum espírito de liderança? Existe alguém liderando esse tipo de trabalho na América? So O que leva esse povo, por exemplo, a não terem pastor? what O will que o make irmão them nos diz sobre not isso? to have a pastor? Is there any leadership that is promoting that behind the scenes, or some sort of a work like that? Well, of course, there are people around the world, not only in America, but around the world, Claro que tem gente, não só na América, mas no mundo inteiro, that for whatever reason they don't feel they should go to church. que seja lá qual é o motivo, eles sentem que não precisam ir para a igreja. Most of them, Brother Maya, are A maioria people deles, irmão Brana, é gente who have que been offended somehow by either a pastor or somebody in church. a maioria deles é alguém que foi ofendido ou por um pastor ou por alguém de uma igreja. And maybe their feelings were hurt, and Talvez os so sentimentos deles se sentiram magoados por alguma coisa. the Bible says that a brother offended is harder to win than a walled city. A Bíblia diz que um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma cidade Forte. murada. And there are some that just don't want to become subject
E tem to a outros pastor. que simplesmente não querem se tornar sujeitos a um pastor. So there's many different reasons. Então há muitas variadas razões. We found that around the world. Nós vimos isso no mundo inteiro, a mesma coisa. Mas o que favorece a América, esse tipo de espírito, é porque eles falam a língua do profeta. Por exemplo, no nosso caso, no Brasil, pode... He's saying what would make it more propagated in America maybe, or other countries too. It's because of the language. Like here it's more limited, very limited. O senhor podia dizer para ele quantas mensagens tem mais ou menos aproximado? português? É só para que ele tenha uma ideia, né? Nós temos aqui, eu creio que aproximadamente 500, né, irmão? Menos 400 mensagens traduzidas para o Just so you português. know, there's just about 400 messages translated into the Portuguese language. Mais ou menos, eu posso estar Just errado, about. mas It eu could estou be dizendo mais ou wrong, menos. but that's an approximate number. E a minha pergunta é, And then my question is, então essas pessoas não enviam dízimos, não tomam ceia, não so they não don't congregam? they don't take communion, they don't pay tithes, none of that. Well, of course, I think it's all depending upon the individual and perhaps how they've been taught. Claro que vai depender do indivíduo, né? Porque So- como foram ensinados e assim por diante. Some of them say, well, we are the church, so Alguns we don't dizem, have nós to go somos to a igreja, church. então para que eu vou na igreja? You know, but then even Brother Brenham said, now, I can't always be your pastor. Até o irmão Branham disse, ele falou, eu não vou poder ser o pastor de vocês para sempre. And Brother Brenham, his doctrinal teaching is E that o irmão Branham, seu ensinamento doutrinário é you should have a church somewhere that you call your home church. que você deveria ter uma igreja em algum lugar, o qual você chame de igreja local. And he says you bring yourself subject to the local pastor, Ele disse, você se faça sujeito ao pastor local, because that's God's provided way. porque essa é a maneira provida por Deus. God using God called, God ordained, Deus usando um homem chamado, ordenado por Deus, God elected men to watch Yeah. over the flock. elegido por Deus, um homem elegido por Deus para guiar o rebanho. Como vocês têm a facilidade da língua, Knowing that obviously you can speak the language. como tem sido o relacionamento dos crentes da mensagem na sua igreja em relação às literaturas? Eles ouvem constantemente as mensagens de Mombrana, eles He's pegam as wondering how it would literaturas be em like, for inglês para example, ler? in your church. Let's take your church for instance. The people in general, this is a curiosity. Do they listen to the tapes all the time? Is it a common practice among them and read the books? How does that work in America? You know, Brother Maya, it's very interesting. É muito interessante. I think really congregations that listen to tapes of the prophet are ones when the pastor says, I want you to listen to those tapes at home. I want you to go and listen to what that prophet of God As said. igrejas que normalmente fazem isso são as igrejas que o pastor diz: eu quero que você escute as fitas e eu quero que você leia as mensagens. Brother Fryho knows, Irmão Frail sabe, and the other ministers under our leadership there. e os outros ministros também que estão debaixo da nossa liderança lá. I don't have a message. Eu não tenho uma mensagem. I'm just like a postman. I'm carrying a letter. Eu sou como carteiro. Eu estou carregando uma carta. I'm a Timothy like unto Paul. Eu sou como um Timóteo para Paulo. And so my ministry is to point to the ministry that God has sent in Então, this meu hour. ministério é simplesmente apontar para o ministério que Deus nos trouxe nessa hora. But there are some churches Mas that há algumas have got a igrejas lot of people, que tem muita gente and that pastor perhaps tells them, I will tell you what the prophet said. que pode dizer assim, não, deixa que eu conto para vocês o que o profeta disse. And under that type of a E ministry, many of debaixo the desse people, tipo de ministério, talvez o povo, they're not going to listen to the tapes. óbvio que eles não vão escutar as fitas. And even in my church, there are times when we come together and we listen to a tape. E até na minha igreja, há tempos que nós nos reunimos para escutar a fita. Sometimes what I do, Brother Maya, Algumas vezes o que eu faço, irmão Maia, I will go ahead and I'll say, okay, we're going to study a certain tape. eu disse, ok, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escutar uma fita And I write to Jeffersonville and I order everyone in our church books. e eu vou escrever para Jeffersonville e vou mandar uma mensagem, pedir uma mensagem para cada um de vocês. The book of the tape that we're going to listen to. A mensagem da fita que nós vamos escutar, a mesma And I says, mensagem. okay, give everybody their own book. Aí eu digo, então vamos distribuir agora para cada um a mensagem, o livreto.
so that when we study this message, you can follow along. para que quando nós escutarmos esta mensagem, você possa acompanhar. And so what we'll do is we might take a series of messages, Então o que nós fazemos é nós podemos tomar uma série de mensagens, and we'll listen to 30, 45 minutes of that tape. aí ouvimos 30, 45 minutos, Then as a pastor, I'll say, okay, let's go back to page 18. aí eu, como pastor, falo, ok, vamos lá na página 18, Notice that paragraph so-and-so. veja no parágrafo tal e tal, Notice what Brother Branham said about this. veja o que o irmão Branham está falando disso aqui. Now, come a few pages later, Agora, vai um pouquinho para frente, algumas páginas para frente, excuse me, perdão. and I will say, okay, notice now, he takes this a little further. Agora, percebe-se que ele pega isso aqui e leva um pouco mais adiante. So to answer that question, maybe Para responder essa in pergunta, a very simple way. de uma maneira bem simples. If that pastor is telling his people they need to listen to tapes, Se o pastor está falando para a igreja dele que eles precisam ouvir as fitas, most of the people in that a congregation maioria will das listen. pessoas naquela igreja vai escutar as fitas. But if the pastor says, I will tell you what he Mas se said, o pastor diz, não, eu conto para vocês, eu falo para vocês o que ele disse, then those people don't listen to tapes at então home. essas pessoas não vão escutar as fitas em casa ou ler as mensagens. And that type of ministry can easily lead the people away. E esse tipo de ministério é os que facilmente podem guiar as pessoas para longe. Ok. Obrigado, irmão. Thank you, brother. O irmão Daniel tem alguma experiência? Compartilhe conosco. Brother irmão Daniel, I'm sure you have some experience you could share with us. O irmão Daniel também fala espanhol, Brother Daniel, he speaks fluently Spanish, mas a primeira língua dele é o along inglês. with English, his first Ele language. pode falar em inglês. So you can speak in English Se tem for alguma us tonight. experiência que poderia compartilhar, já que o senhor está Are na there any mensagem desde experiences, 75. being that the brother is also in the message in the early 70s? So, Yes, thank you, Brother Maya, for sim, obrigado, irmão the Maia, opportunity. pela oportunidade. And just some simple testimonies Só alguns testemunhos simples, might encourage the algo people para here. encorajar as pessoas aqui. But my parents were Christians all Meus their pais lives. eram cristãos. They first belonged to a denomination, Eles pertenceram à denominação primeiro. and they did have the opportunity to be in the prophets' meetings in the 1950s. E eles estiveram na reunião do irmão Branham nos anos 50, They're in Los Angeles em and Los a Angeles, few different places where the prophet would go in California, em alguns outros lugares que o irmão Branham esteve na Califórnia. and also in Phoenix when the prophet would come to Phoenix. E também em Phoenix, quando o profeta vinha para Phoenix. As a young girl, Como uma jovenzinha, it's a teenage girl, como um adolescente, my mother was in some meetings there the prophet was having in Phoenix. minha mãe estava numa reunião que o profeta estava tendo em Phoenix. And so she was there and witnessed the prayer lines and the many healings. E ela estava lá e testemunhou da fila de oração e das muitas curas. And in one of the meetings that she was at, E em uma das reuniões que ela estava, her and another young girl there, ela e uma outra jovenzinha, of course the prophet asked them all to close their eyes and bow their heads and claro que o pray profeta pediu para que todos fechassem os olhos, inclinassem as frontes, before beginning the prayer line. antes de iniciar a fila de oração. And as he began the prayer line, Assim que ele começou a fila de oração, her and the other young girl with her, ela e a outra jovenzinha que estava com they ela, just kept their heads bowed for being kept praying. elas se inclinaram suas cabeças, and they kept praying, They kept e praying. elas ficaram orando. And the prophet stopped the prayer line for a moment, Aí o profeta parou a fila de oração por um momento, and he turned over and looked at them. e ele se virou e olhou para elas. And he said, those two young girls that are sitting right there, Ele and he disse- called them out, how they were dressed. Essas duas jovens que estão assentadas ali, falou a roupa que elas estavam vestindo. Que era a mãe dele. Your mother He and says, the other young. they are helping me pray for the sick right now. Ele disse, elas estão me ajudando a orar pelos doentes, agora mesmo. When this service is over, I want a couple of the ushers to bring them to the back room to me. Disse, quando o culto terminar, gostaria que os assistentes trouxessem elas para falar comigo. For I want to have a special prayer just for them. Porque eu quero ter uma oração especial só para elas. So after the service was over and the prayer line was done, Então, depois que o culto terminou e a fila de oração se encerrou,
a couple of the ushers came and found them Alguns dos assistentes vieram e encontraram and elas. took them to a back room there with Brother Branham. Levaram para um cômodo que tinha atrás. And my mother says that he laid hands upon them E minha mãe disse que o irmão Branham colocou as mãos nela. and he prayed for them. E ele orou por elas. And he asked God to keep them in his word. E ele pediu a Deus que mantivessem elas na palavra, He said he asked God to give them good Christian husbands. para que lhes dessem bons maridos cristãos. And I am a witness that God did give him a good Christian husband. E eu sou uma testemunha hoje que Deus lhe deu um bom marido cristão, For it was my father, pois é o meu pai. who to this day is Que até hoje 82 years old está com 82 anos de idade and has served the Lord and believer of this message. e tem servido a Deus e é um crente desta mensagem. So, of course, we see the prophet praying in the prayer lines Então, claro que nós vemos o profeta orando na fila de oração and hear it on tape. e ouvimos na fita. But from this little testimony, Mas só deste testemunhozinho aqui, may God's people understand que o povo de Deus possa entender that the man in the pulpit que o homem no púlpito, needs people praying in the congregation. ele precisa das pessoas orando na congregação. Even a prophet gave witness of it. O próprio profeta deu testemunho através disso. And just another little short E testimony outro testemunho curto também, of my father, meu pai, who had the opportunity que teve a to oportunidade meet the prophet. de encontrar o irmão Branham também, And, conhecê-lo. it was by way of a personal interview. Foi através de uma entrevista particular. And though it wasn't his personal interview, E ainda que não fosse para ele a entrevista particular, he was there present. mas ele estava lá junto. I had a uncle, this would have been back around 1964, Eu 1965. tinha um tio, isso aqui foi lá por volta de 64 ou 65. He was an elderly man, he was in his 70s. Ele era já um idoso, estava nos seus 70 anos de idade. His name was Francisco. E o nome dele era Francisco. And he lived in California, my uncle. E ele morava na Califórnia, meu tio. And he came to visit us. Ele veio nos visitar. And he had said the Lord had showed him to come and share a testimony with all his relatives throughout Arizona and New Mexico. Ele disse que o Senhor lhe havia dito para que fosse testemunhar para todos os seus parentes no Arizona e no Novo México. And encourage all of us to keep serving the Lord. E encorajar a todos nós, parentes, que continuassem a servir ao Senhor. And when he would return back to California, God was going to take him home E off the de que scene. quando ele chegasse de volta na Califórnia, que ele ia partir, Deus ia levar ele. So while he came there to stay with us for a couple of weeks, Então, quando ele veio para ficar conosco lá por algumas semanas, I don't recall how, but we realized Brother Branham was having some meetings there. eu não me lembro como, mas eu sei que o irmão Branham estava tendo reuniões lá. It was where we lived in Tucson, Arizona. Nós morávamos em Tucson, no Arizona. And my uncle Francisco, E esse meu tio Francisco, he tells my father, ele disse para o meu pai, he said, "Son, ele disse, call up Brother Branham right now. Tell him I would like to have some fellowship with him." ele disse, meu filho, liga pro irmão Branham agora e diga para ele que eu gostaria de conversar com ele, ter um companheirismo com ele. And my father told him, we just can't call up Brother Branham and go visit him. Meu pai disse assim, mas não é assim, ligar para ele e visitar ele. So he said, "You call him." He says, "I'm going to go to my room and pray." Ele disse, você liga e eu vou lá no meu quarto que eu vou orar. So my father felt quite obligated to try and make a phone call. Então o meu pai meio que se sentiu obrigado de fazer a ligação. So he knew he was having meetings at the Holiday Inn. Ele sabia que ele estava tendo reuniões no Holiday Inn, o hotel. It was about 20 minutes from our home. Lá uns 20 minutos da casa que nós morávamos. And somehow he got a call through to Billy Paul. E por alguma maneira ele acabou contactando o Billy Paul. This was in the morning. Isso era de manhã. And he talked to Brother Billy Paul. He says, "Brother Billy Paul, you don't know me. E ele falou com o Billy Paul, ele disse, Billy Paul, você não me conhece. My name's Angel Fraijo. Meu nome é Angel Fraijo. But I have an uncle, Mas eu tenho um tio, an elderly uncle, ele é um idoso, um tio idoso, who really wants to have a little fellowship with Brother Branham, que realmente gostaria de ter um companheirismo, conversar com o irmão Branham. because he's been in his meetings Porque ele tem estado nas reuniões dele.
and wants the opportunity to meet this great man of God. e gostaria de uma oportunidade para conhecer esse grande homem de Deus. He said Brother Billy was quiet for a little while. Ele disse que o irmão Billy ficou quieto por um tempo. He didn't say anything. Ele não falou nada. And then he finally spoke and he said, Brother Angel, Aí ele falou, finalmente ele falou e disse, irmão Ângelo, I can certainly appreciate your uncle's desire. ele disse, certamente eu aprecio o desejo do seu tio. But Brother Branham is just here for these meetings, Mas ele disse, mas o irmão Branham está aqui para essas reuniões and he has 3 personal interviews to do while he's here. e ele tem 3 entrevistas pessoais para fazer enquanto ele estiver aqui. 2 of them are from brothers from the East Coast, 2 delas são dos irmãos que estão vindo da costa leste. and one is international. E uma delas, a outra, é uma entrevista de gente que vem de fora. They've all been waiting more than 1 year for their interviews. Todos eles têm esperado por mais de 1 ano para ter essas entrevistas. And we have never had one person call to cancel an interview. E nós nunca ouvimos que alguém ligou para cancelar uma entrevista. He says, but give me your phone number. Mas o senhor me deu o seu telefone, o número de telefone, Should one of them cancel, que se alguém cancelar, I will call you. eu vou te ligar. So my father hung up and he didn't have much hope. E meu pai desligou o telefone e não tinha muita esperança. So he told my uncle, Aí ele disse para o meu tio. and my uncle remained in his room praying. Mas meu tio estava no quarto orando. About 2:00 or so that afternoon, Lá por volta das 2 horas naquela tarde, aí my older sister, she was about 12 years old then. a minha irmã mais velha, ela tinha uns 12 anos, era 12 anos mais velha do que eu. She answers the phone. O telefone toca e ela atende o telefone. She said, Daddy, it's for you. Ela disse, pai, é para o senhor. He says, who is it? Disse, quem é? He says, I don't know. Eu não sei. So he goes and answers the phone, and it's Brother Billy Paul. Ele vai atender o telefone e era o irmão Billy Paul. And he says, Brother Angel, Ele disse, irmão Angel, one of the people with the personal interviews have canceled. ele disse, uma das pessoas que tinha entrevista cancelou. But if you want the interview, you must come right away. Mas se o senhor quer a entrevista, o senhor tem que vir agora. Because Brother Branham was preaching that evening. Porque o irmão Branham ia pregar naquela noite, né? So my naquele father entardecer. told him, we can be there in 15 or 20 minutes. Aí meu pai disse, não, a gente pode estar aí em 15 minutos. He went to the room where my uncle was praying, Foi para o quarto onde meu tio orava, and my uncle got up, meu tio se levantou and they went to the interview. e eles foram lá para a He entrevista. says they arrived there at the Holiday Diz Inn, que chegaram lá no Holiday Inn, and they were waiting there in the foyer area, diz que estavam esperando na recepção, na and frente. Brother Billy Paul come out to meet them. Aí o irmão Billy Paul veio para encontrá-los And he took them back into the room with Brother Branham. e os levou para o quarto onde estava o irmão Branham. Now, my uncle wasn't coming to be prayed for. Agora, meu tio não estava vindo para que orasse por ele. He wasn't sick. Ele não estava doente. He just wanted a time of fellowship with the prophet. Só queria um tempo de companheirismo com o profeta. So Brother Paul takes them into the room. Aí o Billy Paul levou eles no quarto. It was to be a 15-minute appointment. Era para ser de 15 minutos a entrevista. And my father walked in, Meu pai entra, and Brother Branham pulled up 3 chairs for them. o irmão Branham puxa 3 cadeiras. And they were chairs with high backs, E eram cadeiras que tinha o encosto bem alto. but they didn't have any armrests. Mas não tinha o descanso para braço aqui. And he put a chair there for my uncle and my sister and my father. Colocou uma cadeira para meu tio, para minha irmã e para meu pai. All 3 of them there in front. Os 3 que tinham ido lá, colocou na frente And then dele. he pulled up a chair. Aí ele tomou uma cadeira. And when he pulled up the chair, he turned the chair E around quando ele puxou a cadeira, ele virou a cadeira. and got on it like it was a horse, E subiu como se fosse um cavalo. with the front of the chair in front of him and put his hands Com o over it. encosto da cadeira na frente e colocou os braços Sim. em cima. And my father, as a young boy, kind of grew up on ranches. E meu pai, quando era mais novo, ele cresceu na chácara, And no when he sítio. saw him, E quando ele viu ele, because they didn't know much of the prophet's past, porque eles não conheciam o passado do they just knew profeta. him as a great Só prophet with sabia, great conhecia ele como miracles. um grande profeta, And com he grandes expected milagres. it to be quite formal and rigid. E eles esperavam que fosse alguma coisa formal e rígida com So ele, when né? he saw the prophet sit down like a cowboy on the chair, Mas quando ele viu o profeta sentar como um cowboy numa cadeira, he said, he says, that man's just like a cowboy. ele disse, mas esse homem é igual um cowboy, né? And he said the prophet put them at ease. Aí ele disse que o profeta deixou eles bem relaxados. And he began speaking to them. Começou a conversar com eles. And he said, my name is William Branham. Ele disse, meu nome é William Branham.
I pray for the sick. Isso eu oro pelos doentes. Have you ever heard of me? Vocês já ouviram falar de mim? My uncle Francisco says, yes, brother, I've been in your meetings. Aí meu tio Francisco falou, sim, irmão, eu já tive Oh, nessas reuniões. that's wonderful, he Sim, said. que maravilhoso. Ele disse. And then he asked my uncle for his testimony. Aí ele perguntou pro meu tio qual era o testemunho dele, qual era, o que ele tinha My para uncle falar. began giving his testimony Aí of meu how he tio came to começou a the falar Lord. para ele como que ele veio, aceitou o Senhor. And he had cancer in the roof of his mouth. Ele tinha tido câncer no céu da boca And it had eaten a hole in the roof of his mouth. e tinha feito um buraco no céu da boca dele. So he wore a very large mustache Então ele usava um bigode bem grandão, because part of his lip had already begun to deteriorate. porque parte dos seus lábios haviam deteriorado. So he told the prophet his testimony of how he come to the Lord. Então ele contou para o profeta o seu testemunho, como ele havia vindo ao Senhor. Back in the 1930s, Lá nos anos 30, he was in a tent meeting. de que ele estava numa reunião de tenda, And in that tent meeting, e nessa reunião de he tenda, was sitting watching, ele estava sentado and assistindo they were having baptisms after the e service. teve batismos depois do culto. And they brought in a man who was crippled, E eles trouxeram um homem que era aleijado and behind him a man that was blind. e atrás dele um homem que era cego. And as he sat there, he kind of challenged the Lord. E enquanto ele estava sentado lá, ele desafiou a Deus, ao And he Senhor. said, Ele disse, if the cripple comes out walking, ele disse, se esse aleijado caminhar and the blind man comes out seeing, e esse cego enxergar, I can serve that kind of a ele God. disse, eu posso servir um Deus desse jeito. And as he watched, Enquanto ele assistia, they carried in the cripple. eles levaram o aleijado And as he come up out of the waters of e baptism, assim que ele saiu da água do batismo, he walked out of the pool ele himself. saiu caminhando. And they let in the blind man. Aí trouxeram um cego. And as he come up out of the waters of E assim baptism, que ele saiu do batismo das águas, he could see. ele estava enxergando. So then he rose up Então ele se levantou and went directly to be baptized. e foi direto para ser batizado também. And they baptized him in water. E He was batizaram ele na água rejoicing. e ele estava regozijando. He went home. Ele foi para casa. His wife, my aunt, was a believer, Aí ele foi, a sua esposa, minha tia, era uma crente, but he had not been one. mas ele não tinha sido crente. So when he got home, Então, he's quando ele chegou em casa, ele rejoicing estava and regozijando tells his wife what had taken place. e disse para sua esposa o que tinha acontecido. And when he went to take a drink of water, E quando ele foi dar um gole de água, he realized that the roof of his mouth was healed. ele percebeu que o céu da sua boca estava de volta. So he gave that testimony to Brother Branham. Ele deu esse testemunho ao irmão Brana. And my father says Meu pai disse that he turned to look at my father, que ele virou para se olhar para and he para said, meu pai. "Oh my," he said, Ele disse, que coisa. "your uncle is a man of such great Ele faith." disse, o seu tio é um homem de muita fé. And he was rejoicing E in ele the estava testimony. regozijando com o testemunho do meu tio. And then he says he began to tell them some testimonies. Aí ele disse que ele começou a contar para ele alguns He testemunhos. said, pra "You know, eles. I pray for the sick." He Disse, goes. olha, eu oro pelos doentes. He says, and he shared a few testimonies that were very outstanding. E ele compartilhou alguns testemunhos que eram bem prominentes, né? And as they're talking there, my father never spoke E enquanto eles conversavam, meu pai não falou nada, because it wasn't his interview. porque não era a entrevista dele, né? So he felt very checked to say anything. Então ele não sentiu de falar nada. He was a young man in his mid to late 30s. Ele era um jovem lá pelos seus 25 por aí. He had lost his eye in a work accident, his left eye. Ele havia perdido sua visão do lado do olho esquerdo num acidente de He trabalho. was 100% blind. Ele era 100% cego. So that was on his heart, but he didn't dare ask anything. Estava no coração dele pedir aquilo, mas ele não quis pedir, não se atreveu. So the brother Billy Paul came in once, the first 15 minutes was up. Então o irmão Billy Paul entrou assim que venceu os 15 minutos, And when he went in, the prophet of God waved him away. mas o profeta fez assim para ele. So they continued talking, Eles continuaram falando and he came in again. It was another 15 minutes had passed, e ele entrou de novo depois de uns 15 minutos. and the prophet just waved him back away O talking. profeta fez sinal para que ele fosse, não, eu estou conversando ainda. He Pode was deixar. just enjoying the fellowship Ele as estava much as my gostando uncle. do companheirismo com meu tio. So finally he came in again, and but my dad says Billy Paul stood firm. He said, "No, Daddy, it's time. We've got to go now." Então finalmente o Billy Paul entrou de novo e falou, não pai, está na hora da gente ir. So Brother Branham, they all got up,
Então o irmão Branham se They levantou, todos shook se Brother levantaram. Branham's hand. Eles cumprimentaram o irmão My Branham. uncle went out the door first. Meu tio saiu primeiro pela porta, But just prior to them getting up, mas um pouquinho antes deles se as levantar, they're talking, enquanto conversavam, my father is thinking, meu pai how pensou, I would love to ask Brother Branham como que eu gostaria de pedir para o irmão how the Branham? gift in his hand worked. Como é que o dom na mão dele He is funciona? thinking this. Estava na mente dele, né? And Brother Branham is talking directly with my uncle. Aí o irmão Branham falava com meu tio direto. And as they're talking and he's thinking this, E enquanto eles conversavam e meu pai estava com isso na he cabeça, Brother Branham stops for a moment o irmão Branham para and turns to my father. por um momento And he says, e vira would you like to para meu see pai e diz, how the gift in my hand works, Brother Angel? você gostaria de ver como é que o dom na minha mão opera? And my father says, yes, Brother Branham. Aí o meu pai disse, sim, irmão So Branham. while he is there, he takes my uncle by the hand, my Então, sister, enquanto tá lá, and ele him. pega meu tio pela And pela showed them mão how e the gift minha irmã operated. e meu pai e mostrava como é que o dom operava. It was right about then when Billy Paul came in and said, no, Daddy, they got to go now. Foi bem nessa hora que o Billy Paul daí entrou e disse, não, Now- pai, temos que ir agora. He was blind in his left eye. Ele era cego do seu olho esquerdo. It's been maybe 5 or 6 years since he had lost his sight. Faziam 5, 6 anos que ele havia perdido a visão. And of course, that was heavy on his heart. Claro que isso estava pesando em seu coração, But he wouldn't dare interrupt because it wasn't his interview. mas ele não se atreveu a interromper em nada, porque não era a entrevista dele. So as they all get up, Então, quando todos eles se levantaram, out goes my uncle aí saiu meu and tio, my sister. saiu minha irmã. And just as my father's going out the door, Assim que meu pai estava saindo he pela said, porta, Brother Branham says, Brother Angel? o irmão Branham falou, irmão Angel. He says, yes, Brother Branham. Ele falou, sim, irmão He Branham. says, don't worry about that eye anymore. Ele disse, não se preocupe com esse olho seu mais. It's going to be fine. Ele disse, vai ficar tudo bem. Now, you could look at my father, E você podia olhar para meu pai, and he still had his eye. ele ainda tinha o seu olho. He never lost the eye. It never dried up. O olho não secou, ele não perdeu o olho. It wasn't a glass eye. Não era um olho apagado, né? So unless you knew him, you didn't know he was blind. Então, a menos que você conhecesse ele, você não ia saber que ele era cego. My father says he never told me I'd be healed or I would get my Meu pai sight falou, back ele on não this falou earth. para mim que eu ia ser curado, nada disso. He says, and it was very heavy on my heart that I'd Disse lost que my eye. pesava em meu coração que eu havia perdido um olho. And sometimes I would pray and say, Lord, do you even hear me? E algumas vezes ele orava, ele He said- disse, e ele falava, Senhor, o Senhor me escuta, afinal de contas. He said, that Ele experience disse, aquela experiência made me to know me fez saber that God on his throne que Deus em seu trono, hears my prayers. ele ouve minha oração. Because there was no way for William Branham to know that Falou, of porque me. é impossível que o William Branham ia saber que eu tinha aquele olho assim. So he said it just made the presence of the Lord so much more real to him. Ele disse então que aquilo fez com que a presença de Deus fosse muito mais real para ele. And he realized God's answer could be yes, E ele percebeu que a resposta de Deus pode ser sim. and God's answer could be no. E que a resposta de Deus também pode ser não. But in God's answers, Mas na resposta de Deus, yes or no, sim ou não, as Brother Ron has said many assim times como o irmão at the home Ron church, já falou várias vezes na nossa igreja, it's still an answer from God. ainda é a resposta And a de Deus. believer can find great hope in peace E um in crente pode achar hearing grande from esperança e God. paz em ouvir de Deus. God bless you, brother. Muito Deus te obrigado, abençoe. irmão Daniel, Thank pela you very sua, much, Brother Daniel, sua experiência. for your Irmão experience. Joglaí, Brother Jogler, que é uma oportunidade para dizer alguma coisa, irmão if Joglaí. you would like to say something. É um privilégio poder conhecer os irmãos It's a privilege to get to know you, brothers, que puderam nascer aí na terra do profeta to be able to be born in the land where a prophet e, was born, e conhecer pessoalmente muitos irmãos que To get to andaram know com ele. personally many of the brethren that walked with him. E eu também me sinto agradecido a Deus I also feel very thankful to God por ele ter for him having cruzado meu caminho crossed my way com esta mensagem with the message quando eu tinha apenas 13 anos de when I was idade. only 13 years old. E pela graça de Deus, By the grace of God, desde que eu ouvi deste profeta, since I heard from this prophet, isso simplesmente comoveu meu coração that really moved my heart.
E o meu maior desejo, And what I desired the most, quando eu era jovem, or what I desired the most when I was young man, era ter o Espírito it Santo, was to have the Holy Ghost, porque eu queria vencer o mundo. because I wanted to overcome the world. E pela graça de And Deus, by the grace of God, já se passaram it's been now mais de 30 anos over 30 years. e sou muito feliz de estar aqui, I'm very happy to be here, e especialmente nesses últimos especially in these last 12 anos. 12 years, O pastor começou um trabalho aqui. when Brother Maya first started a work in this area. Eu havia conhecido ele já em 1980, 81, I had met him in 1981 quando eu tinha apenas 15 when anos. I was only 15 years old. E eu me lembro tão vivamente. And I remember so vividly Ele, na época, era um auxiliar that back in the day he was just de outro pastor an aqui. assistant minister to a pastor here in the city. E nós tínhamos reuniões, né, nas praças. We had meetings out on the squares, E nós fomos a uma dessas reuniões. and we went to one of these meetings. E o irmão que dirigia o culto And the brother who was leading the service, havia combinado com outro irmão he had agreed with the other brother que ele introduziria ele para trazer uma palavra para o povo. that he was going to introduce him to bring a word to the people. E esse irmão, então, quando introduziu ele para falar, So this brother then, when he was introduced to speak, esse irmão This brother- ficou com medo he kind of got a little e afraid. disse não quis. He said he didn't want to do it. E eu tinha apenas 15, 16 I was only anos, 15, 16 years old, estava ao lado. and I was standing right beside those brothers. Então esse irmão Then that dirigente The one that was leading, apenas pôs o microfone na minha mão, que é o que estava mais próximo. he gave me the microphone because I was the closest one. E eu tomei a escritura de Atos 4:12. And I took the scriptures from Acts 4:12. Em nenhum outro nome há In salvação, no other name there is salvation, debaixo do But- céu, em cima da terra. in heavens or on E eu me earth. lembro que eu comecei a falar daí. And I remember I started speaking, E a minha voz tremendo. and my voice was shaking, it was shaky. E falei alguns minutos. But I did talk for a couple minutes. E aí viemos à igreja para o culto à noite. Then we came to the church at the service at night, E o pastor queria pregar. and it was Brother Maya that was going to preach that night. E ele saiu para nos receber quando estávamos vindo da he praça. Came out to receive us as we were walking in, coming back from the work we had done. E aí um irmão falou para ele: And then one of the brothers said to him, "Oh, o culto foi bom. He said, O "The service garoto was aqui good." falou um pouco lá." the young man here, he spoke in there. E aí eu me lembro que ele falou: And I remember that he said, "Oh, isso é muito bom. É bom He said, começar cedo." "Oh, that is very good. It's good to start early." E como poderíamos saber que um dia estaríamos And I juntos, would né? never know that one day we would meet again and be together. Então estou muito feliz de conhecer os irmãos, So I am happy to get de to know ter you now, o irmão Maia como pastor. to have Brother Maya as a meu pastor e here in da our minha congregation. família Me and my family, Tenho indeed, procurado we tried ajudá-lo na maneira que to help him in the Deus best me- way that me God capacita. is making me able to. Muito obrigado. God, Muito thank obrigado, you. irmão Jogley. Nós estamos terminando We're just about over now. nosso trabalho, irmão. This little work here. Eu gostaria apenas de fazer uma última Just pergunta one more question I'd like to ask. e depois o irmão terá a oportunidade de dizer alguma coisa que ainda está no seu coração Then para, after that, you can tell the people that are streaming anything that might be in your heart. para nossos irmãos que através desse país estão nos escutando nessa noite, To all the people that are streaming de tonight, norte a sul, de leste a oeste. from north to south and west to Nós east. temos irmão nesse instante, There's people como watching a at this própria moment. igreja de Toledo, onde o senhor pregou sábado, And está also nos the acompanhando. church in Toledo, they're following tonight. They're streaming. Quando o irmão veio para o ministério, você veio através de quem? When you came to the ministry, who did you come under with? Who was your pastor? Floyd, right? Floyd Patterson? Yeah, my pastor at that time was Floyd Patterson. O pastor dele era o irmão Floyd Patterson. Did he know Brother Floyd? Branham? No, right? Yes, He did? yes. Você conhecia o irmão Branham? Ele Floyd tem o Patterson. irmão Brana. Ele que lhe separou para o ministério. So it was this pastor that ordained you, and then from there you started. Yes. Ok.
Tem alguma palavra a mais para dizer aos nossos ouvintes e Is there participantes? anything you'd like to say to the, Me the parece viewers? que a sua família está nos escutando nessa noite. I Eu believe your gostaria muito family de is also agradecer streaming tonight. And a so I'd sua like to thank família. your family especially a família de irmão Daniel, and the family of Brother Daniel. que pelo que eu estou sabendo estão acompanhando Because também from esse what I trabalho heard, aqui. they are streaming tonight, the work. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer a eles, And I'd like to take the opportunity and tell them, a sua preciosa esposa, sua and your esposa, precious wife and his precious wife, aos seus filhos, sisters and que your estão, children and estão his children, convidados a vir estar conosco. they're invited to be with us as well. Teremos imenso prazer de recebê-los aqui. It'd be a great pleasure to have them over with us. Então, tenha a liberdade de falar o Thank que está you, no seu Brother coração. Maya. Obrigado, Yes, irmão Maia. Sim. I do believe that my wife is streaming right now. Eu acredito que minha esposa está I acompanhando told her agora. today that we were having this interview, so Eu disse a ela hoje que nós estaríamos tendo essa I believe entrevista. she's streaming. So Sandy, Eu God bless acredito you. que We love ela you. está acompanhando, então, Sandy, que Deus te abençoe. Se tiver alguém de Phoenix aí ou escutando, depois vocês passem para Eles mim. vão aqui. passar aqui. Pois não, irmão. Yeah, go ahead. And to the other believers, perhaps that are streaming right now throughout E para the os rest of Brazil, outros crentes que estão acompanhando no resto do Brasil, we greet you in the name of the Lord. nós saudamos a vocês no nome de Jesus, And do it's been a Senhor. real privilege to be in this country with you. Tem sido um grande privilégio de estar nesse país com o Senhor. And every country we go into, E todo país que a gente vai, we find great men like yourself, Brother nós Maya, achamos grandes homens como o Senhor, mamãe, who have it on their heart que tiveram no coração to drive many miles, de dirigir tantos quilômetros. like we've done, and we've gone in all these different places. Assim como nós fizemos e agora, acabamos de fazer, indo para tanto lugar. E I was telling Brother Daniel, eu estava what a dizendo para o great irmão Daniel, sacrifice. mas que sacrifício enorme, né? I says it takes a great man Falou, é necessário um homem with a grande burden like that com um desejo assim, to be able to travel those miles para ser capaz de viajar tantas milhas, tantos quilômetros, to preach to those people. para ir pregar So para essas in pessoas. my eyes, Então, aos meus olhos, I honor you, Brother Maya. eu honro o Senhor, irmão I Maia. think you're a great man. Eu creio que o Senhor é um grande homem. And so I want to thank you for your invitation. Eu gostaria for us de to come. agradecer do seu convite que o Senhor fez para que nós estivéssemos aqui, que viéssemos aqui. And if the Lord tarries, perhaps God will give us an opportunity to come again. E se o Senhor tardar, tivermos a outra oportunidade, voltaríamos mais uma vez. I want to say thank you to your son. Gostaria de dizer obrigado para o seu filho. I'm not going to call him Brother Neville anymore. Não vou chamar ele mais de I'm going Neville. to call him Brother Jehu, Ele vai me chamar de Jeú agora. because he drove that chariot furiously. Porque ele pilotou aquela carruagem furiosamente. But he knew that we had a schedule, and so I Mas know. ele sabia que ele tinha um compromisso, horário, né? Então eu sei. Brother I'm sorry, Daniel, brother. Brother Daniel in the back there, he's doing everything to keep from getting sick. E o irmão Daniel estava se segurando o máximo que podia para não ficar doente lá atrás no banco, But né? to you and all of the people, everyone that had us to their home, Mas and para fed us vocês aqui, e meals, todos que tiveram a gente na casa de vocês, que deram comida, we want to say thank you to every one of them. gostaria de dizer obrigado para cada um de vocês. It humbles us to see people go out of their way to make us happy. Isso nos move de ver as pessoas servindo dessa maneira em todo lugar que nós passamos. God bless you, Brother Mike. Que Deus te abençoe, irmão Maia. Nós te We agradecemos, thank irmão. you, Brother Ron. Você nos honra com a sua It presença. is you that are honoring us with your E presence. quando desejarem voltar, Whenever you want to be back here, nós damos um convite para sempre. so this is a forever invitation. It's Não for precisa any convidar time. outra vez. I will not have to invite É you só another time. contactar por All telefone. you have to do is just let us know, Faremos tudo para lhe servir o melhor and aqui. we will do everything possible to serve E- you the best that we can. E quem sabe outros ministros, pastores, quando And also desejar vir ao other Brasil, friends that you have that you think would be good to come to the que, country, que pudermos ser úteis, nós estamos aqui. and anything that we might be useful, here we are. Que Deus te May abençoe. God bless you. Vamos ver se aqui recebemos agora o comunicado dos participantes And dessa now we're going to noite. see some of the people that were streaming tonight. Nós gostamos sempre de anunciar aqueles que nos I always acompanham. like to announce the brothers that were in the streaming. Nós tivemos aqui
de Assis Chateaubriand, So from Assis, the city we were there, aonde o irmão pregou, we were. né? Irmão where we Edson, preached. irmão Sueli, irmão Osmar e Vilma. Eu vou ler os nomes, diz para ele que eu estou lendo o nome He's das reading the pessoas, né? names. Assis Chateaubriand. Em Cascavel, irmão Luiz Cascavel. Dias e família, Maria Eliezer e família. De Colombo, irmã Gleci e família. Colombo, De Curitiba, irmão Marcelo, irmã Regiane, Curitiba. Talita, José e Margarida, Marli e André, André Mendes, né? Viviane e Michael, Eduardo e família. Fazenda Rio Grande, Fazenda Rio Grande, irmão Manuel de Fazenda Rio Grande. Também de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, irmã Daniela, irmão Enzo, irmã Maria de Lourdes, de Foz do Iguaçu. De Guaíra, tivemos a irmã Guiomar, irmã Guaíra. Maria, irmã Lindalva. Aqui de Pinhais, a minha esposa, a irmã Celi. Em São José dos Pinhais. Pinhais, irmã Marta, irmã Dalete, São José dos família, Pinhais. irmã Terezinha, irmã Larissa, irmão Elismar e família, irmão Sebastião, irmão Cleide, Franciele, Bruno e Emanuele, irmão Pedro e a irmã Inês e Daiane. De Toledo, irmã Vilma e a irmã Clarice, irmão Sandro e família de Vera Cruz do Oeste, Vera Cruz do Oeste, irmão Abraão e família de Gravataí, Rio Grande do Sul, Gravataí, irmã Rosane, Novo Hamburgo, Rio Novo Grande do Sul, Hamburgo. irmã Margarete e Sabrine, São Leopoldo, Rio Grande São do Sul, Leopoldo, irmão Hélio e família em Florianópolis, Santa Florianópolis. Catarina, irmão Heraldo e irmã Lucéia, Forquilinha, Santa Catarina, Forquilinha, irmão Ailton e Sara, Santa Catarina, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, Itajaí, irmão Gentil Guilherme em Caieiras, São Paulo, Caieiras, irmão Rubens e família em Campinas, Campinas, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, Cosmópolis, o pastor Valdir Carvalho, Mogi das Pastor Cruzes. Valdir, Mogi Esse das pastor Cruzes. esteve conosco He's the one na that was viagem aos with us Estados in the Unidos entourage também, to the US. está nos acompanhando He's nessa following us noite. tonight as well. O irmão Josias e família em São Paulo, São Paulo, de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Irmã Luana, irmã Maria Lisa, Isabela, Ana Clara e Adelson Ricardo. Adelson e Ricardo. E irmã Esther, irmã Poliane, irmã Miriam e Simone. Tudo de Belo Horizonte. Irmão Gilson Menezes, de Cristina, Minas Gerais. Cristina, Minas A irmã Gerais, Elizabeth Igarapé, Minas Gerais. Igarapé, A irmã Ana Rosa, Rio Manso, Minas Gerais. Rio Manso, Irmão Jamerson, Alessandra, Emanuel e Davi, em Sabará, Minas Sabará. Gerais. Irmão Ailson, Vespasiano, Minas Gerais. Vespasiano, O meu filho my son, e minha nora, Mônica, em Macaé, my no Rio de daughter-in-law, Janeiro. Macaé, O Rio, irmão Evandir e família, em Campo Grande, Mato Grosso Campo Sul. Grande, O irmão Norberto, na Parnaíba. Parnaíba, Irmão Mário Hugo e família, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esses foram os que Mossoró. comunicaram, além de tantos, outros têm mais alguma coisa está chegando aqui também, né? Aqui também, a irmã Josiane de Curitiba, irmão Felipe em Curitiba, irmão Daniel em Campinas, São Paulo, irmão Edson de Mogi das Cruzes, né? Então, e a igreja de Toledo também nos the whole acompanhou. church of Toledo. that Deus was abençoe vocês aí em God Toledo. bless you in Deus Toledo. abençoe vocês aí todos pela internet nos acompanharam. God bless you all. Convidando para o culto amanhã às And then tomorrow, às you 7h30, invite né, irmão? Joga aí. Tomorrow, 7:30, right? O prelúdio, né? Às 7h30, começando às 8 horas. E nós vamos ter um culto especial sexta-feira, special service começando on às Friday, 7h30 da then, noite. Todos são starting convidados aqui de 7:30 at Curitiba e pela Curitiba internet and estaremos transmitindo through the também. internet, Deus we will be abençoe a streaming. todos vocês, o nosso bless you abraço all, and, e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim until nos next permitir. time, Deus os abençoe. Lord willing, God Nosso bless you. agradecimento ao irmão. God bless you. We thank you, Brother Ron. God bless you. Deus bendiga. Deus abençoe, Neville. Amém. Bom jogo aí. Deus te abençoe. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.